Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Pessoa. Vamos dar continuidade hoje, pessoal, falando sobre preparação para concurso público, nesse meu projeto aqui no YouTube, que é basicamente tentando te dar um passo a passo, digamos assim. Eu quero que, assim, todo mundo que conversa sobre concurso público comigo, eu possa chegar e falar, cara, dá uma assistida naquele vídeo no YouTube, porque eu acho que lá vai ter muita coisa importante para você. E às vezes são coisas que às vezes a gente precisa até rever de tempos em tempos, para reavaliar o que estamos fazendo na nossa preparação. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre temas mais relevantes, que é qual o material, qual é a forma que você vai utilizar para você estudar no seu dia a dia. Porque, sem dúvida, o mais importante de estudo para concurso público é estudar. É sentar e ficar várias horas estudando, organizar a sua rotina e não tem bala mágica, né, pessoal? Não tem um caminho perfeito. Tem gente que estuda um pouquinho mais fazendo questão, outro estuda mais assistindo vídeo, outro somente lê lei seca, outro faz o estudo através de mapas mentais apenas que ele elabora. E assim, dá certo? Dá certo. Tem como você estudar? Tem como estudar e passar fazendo qualquer tipo de estudo desse, desde que você se dedique, estude muitas horas. Só que a verdade é que tem um caminho que eu considero ideal, que vai ser mais eficiente, que vai ser mais inteligente do ponto de vista do curto prazo e do longo prazo. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, porque na minha experiência, pessoal, como concurseiro e como professor, a maior diferenciação que a gente vem de uma pessoa que fala assim, cara, uma coisa que eu decidi mudou a minha vida de concurso e agora eu consegui ser aprovado, é realmente na escolha da forma de estudo, qual o material que está utilizando. E a gente tem que falar aqui sobre três principais tipos de materiais, né, pessoal? A gente fala sobre material de estudo em vídeo, que eu acho que é o primeiro contato de quase todo mundo assim com o estudo de concurso público. Segundo contato é material escrito, né? Aquele material em PDF, um livro de um professor, um resumo que você tenha de um amigo que te passou. Um terceiro material que é o estudo através de questões, e um quarto tipo de material que eu diria que são os materiais complementares, que eles vão ser adicionados aqui. Ah, é estudo de informativo, é o estudo de questões discursivas que o seu professor vai te ajudar a corrigir e vai fazer uma análise junto com você. Ah, aqui entra a questão de mapas mentais que você pode utilizar, flashcards, por exemplo, para você fazer revisões. Mas aqui entra como estudos complementares, eu acho que o principal é nos concentrarmos na análise desses três tipos de materiais principais. Eu começo falando então sobre o estudo em vídeo. Geralmente, quando você começa a estudar para o concurso, você começa a assistir muito vídeo. Por quê? Porque é uma forma fácil. Você senta lá, você começa a assistir a aula, o professor vai explicando a matéria, tem aquele quadro, ele bota o slide, você compreende tudo, você consegue chegar e evoluir. Não é tão cansativo, não exige tanta concentração. Você consegue fazer isso enquanto você está lavando louça, você consegue fazer isso enquanto você faz a unha, você está cortando a unha fazendo isso. Então, é muito tranquilo começar a estudar para o concurso público estudando por vídeo. Só que, embora seja uma forma muito legal de começar a estudar, uma forma muito confortável, isso tem vários problemas que eu acho que é importante a gente destacar e chegar a uma conclusão sobre o estudo em vídeo. Pessoal, como eu disse, a melhor coisa de estudo em vídeo é o fato de que você realmente tem uma fácil compreensão da matéria, já que tem a didática do professor te auxiliando ali, e você exige menos concentração. Só que eu acho que tem alguns pontos negativos que tornam o estudo em vídeo muito pouco eficiente. Quais são esses pontos negativos? Primeira coisa de estudo em vídeo que é bem ruim. Pessoal, é o fato de que demora para o professor falar. Eu falo isso porque eu dou aula, sabe? Às vezes, assim, uma aula que eu preparo e que um aluno leria essa aula em um PDF meu em uma hora, eu consigo dar essa aula aí, na verdade, em 2 horas, porque demora mais para você ir de ponto em ponto, levar o raciocínio, você tem que trazer a literalidade de uma norma, por exemplo, a literalidade de uma súmula em que você acaba se repetindo um pouco mais na explicação em vídeo até para ter uma didática e uma compreensão melhor do aluno. Isso gera que você demora mais tempo para assistir um vídeo, o mesmo conteúdo que você lê no papel. Sendo que muitas vezes no vídeo você perde algumas coisas porque o professor ele não vai entrar em todos os detalhes, que às vezes até pela didática ele não consegue fazer uma pausa a todo momento para explicar exceções, ele não consegue fazer pausas a todo momento para explicar determinados detalhes que às vezes ele coloca isso no papel de forma mais organizada, fica mais claro no papel e que ele opta por não explicar no vídeo. Então, assim, o vídeo ele acaba sendo um pouco mais superficial, o vídeo acaba sendo mais demorado para você aprender. Mas isso é só um dos problemas do estudo em vídeo. Segundo grande problema de estudo em vídeo, pessoal, é o fato de que quando você estuda por vídeo,
você não tem como revisar. Revisar é uma tarefa fundamental de uma pessoa que vai ser aprovada. E você imagine aí, você assiste lá um vídeo meu, por exemplo, de direito processual do trabalho, e aí depois você quer revisar esse vídeo. Como é que você faz? Você vai botar na velocidade 2,5, sei lá, no YouTube, no seu navegador? Não, não dá, não funciona muito bem fazer uma revisão, porque a revisão, teoricamente, você quer o quê? Não ler tudo de novo. Você não quer escutar tudo que o professor falou de novo. Você quer se concentrar naquilo que você acha que é importante para a prova, naquelas informações essenciais. Então você quer deixar um pouco de lado aquelas informações que são meramente didáticas para você compreender pela primeira vez a matéria. E você quer ir direto para aquilo que realmente é o decoreba que você tem que decorar, que você já compreendeu todo e agora você quer realmente decorar para a sua prova e conseguir realmente acertar a questão. Então, a revisão através do estudo em vídeo é muito complicada. A forma de você revisar naturalmente um estudo em vídeo é quando você tem uma aula e você faz o seu próprio resumo daquela aula, em que você vai concentrando ali as informações passadas pelo professor. Ou então você tem uma aula que você tem ali um PDF auxiliar. Vou tratar sobre a primeira questão. Por que eu não gosto da pessoa fazer um resumo próprio? Eu acho que assim, resumo próprio funciona em uma matéria de 10, duas matérias de 10, só que não dá para fazer isso em todas as matérias. Toma muito tempo fazer resumo próprio. Você vai ficar escrevendo ali com a sua mão algo que o professor já está falando para você e que você muitas vezes encontra isso num PDF, você encontra isso num livro, você encontra isso numa sinopse ou então em algum resumo que já caiu na sua mão. Então é um retrabalho você ficar querendo reescrever tudo com a sua mão. E na maioria das vezes, você para reescrever isso tudo, você vai até deixar alguns pontos sem mencionar, você vai fazer algo objetivo demais e a revisão que você quer fazer, que é aquela revisão que você vê só o objetivo, só o específico, é muito legal. Só que às vezes você chega e quando vai revisar só 6 meses depois e você esqueceu sobre a compreensão do ponto. E aí o que você faz? Vai ter que assistir de novo o vídeo para entender de novo o que o professor explicou? Não é a melhor forma de você revisar fazendo seu próprio material, na minha concepção. Outra opção seria você ter um vídeo com uma transcrição do vídeo. Mas aí eu volto naquele ponto inicial. Se tem a transcrição em vídeo, para que você está assistindo a aula que demora mais para o professor falar, ele se repete mais, ele perde mais tempo com pausas? É muito mais rápido você ler a folha diretamente do material dele, fazendo seus próprios grifos e você realmente avançando na sua própria velocidade, sem perder nada que o professor está falando. Conclusão. Pessoal, estudo de vídeo não tem que ser descartado, mas eu recomendo estudo em vídeo em algumas situações apenas. Primeira situação, quando você tem alguma dificuldade com a matéria. Ah, realmente estou estudando o PDF aqui, não está entrando na cabeça. Eu não estou conseguindo entender o que é isso, o que é terceirização, como é que funciona isso. Aí você assiste a aula lá do professor, ele vai te explicar, você vai conseguir compreender um pouco melhor, e aí você volta para o seu material escrito, que eu acho que é o ideal, é você utilizar o vídeo como complementar ao seu material escrito. Segundo momento, que eu acho que é importante o vídeo, é quando o professor indica, sabe? Se ele chega e fala assim: olha, tem um vídeo aqui muito importante para você compreender, porque lá tem uma tabela, uma organização, e aí o professor está explicando ali naquela tabela exatamente o que ele está querendo dizer. Então ele realmente te indica que aquilo é mais importante para a didática e para você compreender, é assistir o vídeo. Mas o terceiro ponto, que eu acho que é o principal, e eu acho que todo mundo deveria fazer, é que é assistir vídeo quando você não tem aquele conteúdo escrito. E eu falo isso porque tem vários cursos que têm material escrito, mas tem vários cursos que não, só tem material em vídeo. Às vezes você está assistindo, na verdade, não é nem um curso, é uma palestra sobre um tema. Tem prova, por exemplo, de magistratura que vai exigir, poxa, um posicionamento a respeito de determinada teoria, de um doutrinador que às vezes faz parte da banca. E aí, às vezes, não tem um material escrito disso fácil, e você vai e assiste uma palestra que ele deu 2 semanas antes da prova, por exemplo, e você quer saber, pô, o cara está dando uma palestra sobre um tema do edital 2 semanas antes da prova, vou assistir essa aula em vídeo. E aí a minha dica é o quê? Quando você tem esses materiais que não tem conteúdo escrito, você faça sempre o quê? Assista esse material em um momento em que você está cansado, já que o material em vídeo ele é de fácil concentração, você não usa o seu tempo mais precioso, que é aquele horário, por exemplo, pela manhã, que você tem para estudar, que você está sentado numa sala sozinho, consegue pegar um livro e estudar, use isso para ler um livro, para ler um PDF, para estudar lei seca. Quando você está no momento que você está lavando louça, você está, às vezes, fazendo academia,
você está fazendo esteira com um vídeo na sua frente, você está colocando o bebê para dormir, você está com o celular ali com o vídeo, nesse momento você assiste uma aula em vídeo, bota na velocidade 1,25 pelo menos ali, e aí você consegue fazer alguma outra coisa manual e mesmo no tempo você assistir um vídeo. Além disso, você coloca também quando você está cansado, está com dificuldade de concentração, o vídeo é sempre mais fácil de seguir. Então é importante a gente sempre saber quando utilizar o vídeo e colocar ele no momento mais adequado, que é quando você não consegue mais estudar pelas outras fontes que são mais difíceis, principalmente a fonte escrita. Segundo tópico, que é estudo através de material escrito. Estudo e material de escrito aqui, pessoal, eu coloco vários tipos de materiais. PDF, por exemplo. Por exemplo, meu material, por exemplo, de estratégia de processo de trabalho é um PDF muito completo. Tem um simplificado também, mas ele tem a explicação realmente da matéria, como é que você vai compreender, fazendo a ligação entre artigos, fazendo a ligação entre súmulas e OJ sobre o tema. Você tem realmente uma explicação ali que faz você compreender a matéria de uma forma didática através do material escrito, mesmo que basicamente tudo que está ali no material tem algum fundamento em lei, tem algum fundamento em súmula, tem algum fundamento em OJ, então você na verdade está estudando também de forma bastante objetiva, porque o que o professor está fazendo é ligando os pontos. Eu acho que o estudo em material escrito, seja por um PDF, como eu mencionei, seja por um livro direcionado para concurso, seja por algum tipo de sinopse que você gosta e que você entende que funciona para você, é o melhor tipo de estudo e é o primeiro tipo de estudo que você tem que fazer em cada matéria. Por que eu falo isso, pessoal? Porque quando você estuda através de um material escrito, você tem como vantagens o fato de que você aprende muito e de forma bem aprofundada em pouco tempo. Além disso, como segundo maior fator que eu indico estudar por material escrito, é a facilidade de revisar através de marcações pessoais. Eu acho que vou fazer até um vídeo específico sobre isso, mas a minha forma que eu recomendo que as pessoas façam materiais resumidos para revisão é pegando um material específico, base, utilizando esse material para fazer uma primeira leitura da matéria, para você compreender de forma didática, para você compreender aquilo de forma a conectar todos os pontos, mesmo quando seja apenas análise de letra de lei que está sendo colocada ali de forma explicada. E depois, na hora de você fazer uma revisão, você, na hora que você já está lendo, você está utilizando um marca-texto, um sublinhado, para você marcar apenas o que você quer ler no momento da sua revisão. Você vai ver, no começo você vai fazer marcação de muita coisa ou de pouca coisa, mas só conforme você vai fazendo revisões desse seu próprio material que você grifou, isso vai tornando a sua marcação melhor para as próximas marcações, você vai compreendendo melhor a matéria e tem uma vantagem muito grande, que é o fato de que quando você volta para fazer uma revisão, você consegue ler só o grifado, mas se você tiver alguma dúvida, você está ali com acesso imediato ao todo, ao mais completo, à explicação mais didática. Por isso que eu sempre recomendo o grifo, a marcação como a melhor forma de utilização de materiais escritos e de revisão para provas de concurso. E aí, pessoal, eu gostaria de destacar também o seguinte: tem um lado um pouco negativo do material escrito, que é o fato de que exige bastante concentração. Daí a minha afirmação anterior, no sentido de que coloque os seus horários melhores de estudo, com mais concentração, com melhores condições de silêncio, de sentar para estudar materiais escritos. Esse é o mais difícil de você ficar estudando durante 2 horas seguidas, porque cansa, sem dúvida cansa. Mas o custo-benefício é o melhor de todos. Dica adicional sobre o material escrito, pessoal. Não importa se o seu material escrito tem ali a lei seca traduzida, transcrita, tem a súmula transcrita, a OJ transcrita. Eu sempre recomendo que, enquanto você for estudando os tópicos e capítulos no material escrito, você tenha um vade-mecum do lado, se for uma matéria jurídica. É muito importante você estar acessando o seu Vademecum para estudar legislação específica, porque tem gente que estuda pelo site do Planalto, por exemplo, só que, poxa, você perde muito. Uma das grandes vantagens de você estudar por material escrito é a memória visual. A memória visual no Vademecum, pessoal, é muito importante. É você saber até onde que o artigo está, aonde que tem uma ligação que ali tem uma exceção, aonde que você tem, por exemplo, uma indicação de uma súmula relevante que está na remissão. Então é muito importante você se acostumar a utilizar um vade-mecum e a estudar a legislação seca ao longo do seu estudo específico na matéria escrita. E aí, pessoal, eu sempre também gosto de destacar o seguinte, pessoal. Em geral,
você faz um estudo que começa através de estudo de material escrito, com a lei seca junto, e conforme você vai avançando, o natural é que você só tenha lido uma vez o material completo. Na sua segunda leitura, você já vai ler somente os grifos que você fez, que são as partes mais importantes de decorar da matéria, e a lei seca, e súmulas e OJs. Você faz uma primeira leitura para compreensão geral e depois você vai para uma leitura mais específica de decoreba dos pontos que você tem mais dificuldade e da lei seca, principalmente pensando em provas objetivas. Conforme a compreensão do conteúdo avança, mais objetiva pode ser a sua revisão, porque você precisa de compreender menos pela primeira vez, já que você já tem aquilo mais ou menos consolidado na sua cabeça. Sobre material escrito, eu gostaria sempre de indicar: tenha pelo menos um deles para você testar físico. Hoje em dia é muito mais fácil ler um PDF no computador, é muito mais fácil utilizar um aplicativo para fazer grifo, é muito mais fácil você ler isso num site. Mas, pessoal, nada supera, na minha opinião, você pegar o material e imprimir, sabe? Aquele que fica 2 páginas na mesma folha e do outro lado ficam mais 2 páginas e você abre 4 páginas ao mesmo tempo. Você tem uma noção do todo, você vê os seus grifos, você consegue lembrar de tudo, de onde começou e por que está nesse ponto. A sua visão geral da matéria fica muito mais clara e você tem uma memória visual muito importante ao longo dos momentos em que você vai grifando com a sua própria mão. Se você puder, eu recomendo que você faça material escrito de tudo, tá, pessoal? Impresso realmente. Mas se não der, faça um só para testar. Eu acho que você vai gostar, vai ter melhor resultado e vai começar a adotar mais materiais impressos ao longo do tempo. Coisas importantes sobre esse material que você vai ter, duas muito coisas importantes. Primeira coisa, nenhum material completo. E está tudo bem. Pessoal, é normal que o seu material tenha falhas. É normal, pessoal, que o seu material tenha algum ponto que não foi abordado de forma aprofundada. Então, o que que você sempre vai se preocupar? Em complementar o seu material. Poxa, você fez uma questão depois e veio uma coisa que não tem no seu material escrito? Traz a questão para dentro do seu material, faz uma notinha ali do lado, acrescenta um post-it, coloca ali algum tipo de anotação, se for num PDF, por exemplo, para você ir complementando o seu material. Porque o seu objetivo é ter um material base, pessoal. E eu sempre reproduzo a frase que o professor me falou há muito tempo, quando eu estava começando a estudar: livro bom é livro lido. Não fique correndo atrás de materiais novos, achando que o novo é sempre melhor. A melhor coisa que você faz é escolher um material que seja bom, não precisa ser o melhor, pode ser bom, e você seguir ele com o maior tempo que você conseguir. Eu só trocaria, por exemplo, um material quando tiver uma alteração legislativa ou quando você vai mudar o seu patamar de prova, então vai começar a fazer muito mais complexa a questão sobre aquela matéria, que o seu material estava muito simplificado, mas só mudanças muito dramáticas para eu realmente mudar um material. É muito importante você ter um material, continuar nele, fazer revisão nele e você realmente aproveitar ele e conseguir dominar. Se você dominar o seu material, grande chance de você conseguir uma aprovação. E aí, pessoal, eu realmente destaco a importância de você não ficar pulando de material em material. Tem muita gente que tem a impressão, logo no começo dos estudos, que quanto mais materiais ele tiver contato, mais conhecimento ele vai ter. Mas não faz sentido isso, porque você acaba não aprendendo nenhum deles. Eu recomendo que você estude um material, que é um PDF, por exemplo, meu de processo de trabalho, e você faça 2 revisões dele. É muito melhor para você do que você estudar o meu PDF. Aí na semana que vem, ou então daqui a 6 meses, você lê um outro livro de processo de trabalho, e aí depois, daqui a 6 meses, você pega aí um material resumido só para a véspera de prova, pós-edital de processo de trabalho também. Eu tenho certeza que você vai consolidar o entendimento, consolidar o seu conteúdo muito melhor e de forma em muito menos tempo, muito mais eficiente, se você estudar um material e revisar ele 2 vezes. Muito importante essas dicas. Tenha um material base, acrescente o que você precisa no seu material base e, se necessário, você coloca em um material secundário, mas só para pontos específicos. Exemplo, estudo aqui direito administrativo. Tenho o meu material base que eu trago já há 3 anos. Saiu a nova lei de licitações e contratos. Você não precisa de trocar todo o material. Você pega o seu material base, deixa lá e você fala: na nova lei de licitações e contratos, eu vou adotar um material específico que eu peguei de um curso tal, que é muito bom, veio escrito. E aí você pega o quê? Coloca dentro do seu material. Se for físico, é só você botar lá dentro, imprimir também, botar lá dentro, grampear. Então, assim, sempre tentem ter um material base, é a melhor recomendação que eu dou para vocês.
Passando para o terceiro tópico relevante, pessoal: estudo de questões. Estudo de questões é fundamental. Questão é bom para entender como cai, então você estuda melhor quando você entende como é que aquilo é cobrado, para você complementar o seu material base, porque, como eu falei, nenhum material é completamente fechadinho e vai ter todas as respostas lá e está tudo bem. Então, se você vê numa questão, você coloca dentro do seu material. Questão é bom também para você medir quanto que você sabe sobre o tema. Às vezes você precisa se dedicar um pouco mais em uma matéria, ou às vezes você já está indo muito bem, então você pode tirar um pouco o pé e fazer mais revisão, porque você tem que se dedicar para outras coisas. E questão também é bom para revisar. Por que questão é bom para revisar? Porque conforme você vai avançando, você tem muitas coisas que você já sabe. E às vezes você vai e faz uma revisão, por exemplo, através de questões, e que na verdade você faz a última prova daquele concurso que você vai prestar. E aí você faz a questão, tenta acertar ou não. Se você acerta e domina o tema, tudo certo. Se você erra, volta no seu material e dá uma revisada naquele assunto. É aquela coisa, muita gente estuda revisão, estuda questão, estuda para concurso público de uma forma meio que invertida, que as pessoas até falam, que é: eu faço questões sobre a matéria, eu faço questões daquela prova e conforme eu faço as questões, eu estudo aqueles itens. Eu acho que é só para algumas pessoas, porque o conteúdo fica um pouco picotado e não é tão didático. A minha recomendação inicial é: o primeiro estudo que você faça da matéria seja o material escrito, depois você faça questões conforme você vai avançando no material escrito, e na questão você aproveite para voltar sobre alguma coisa que não ficou clara, e só você vai utilizar essa tática de revisão após fazer questões, quando você já está um pouco mais avançado, quando você já está num pré-edital, pós-edital, na verdade, em que você já está realmente dominando a maior parte dos temas, então você, através das questões, você se testa e você identifica alguns pontos que você, até de forma aleatória, identifica que não estão tão consolidados na sua cabeça. Mas, pessoal, estudo de questões é essencial. Eu só diria que tem uma certa gradação que eu gosto de falar. Vocês percebam que quando você está estudando para concurso, no começo, a maior parte do seu tempo tem que ser dedicada para aprender a matéria, para fazer uma primeira leitura sobre os temas. Então é normal que no começo você leia mais a lei seca, leia mais o PDF, leia mais o livro e faça menos questões. Eu diria que se você está começando a estudar agora, você fazer 30 minutos de questão por dia está legal. Mas conforme você vai avançando, questão se torna mais relevante. Então, se você começa estudando, fazendo 30 minutos de questões por dia, eu já acho que quando você está um cara avançado, então você não está mais estudando tanta coisa nova, você já está fazendo muito mais a revisão, já tem que sobrar mais espaço para você fazer mais questão, para você se testar mais, para você realmente estar fazendo essa revisão invertida através de questões em que você identifica pontos que você está fraco realmente no seu estudo. E aí eu destacaria também, pessoal, alguns temas importantes que são os temas de estudo complementar, e eu coloco aqui até o primeiro deles como questão discursiva, porque eu acho que não é todo mundo que estuda questão discursiva e nem é desde o começo que você estuda questão discursiva. Conforme você vai avançando, se você identificar que a sua prova tem questões discursivas, vale a pena você começar a estudar especificamente em determinados blocos questões discursivas. O que é importante de estudar questão discursiva? Primeira coisa, você compreender como é cobrado questão discursiva. O que ele quer saber? Porque aí você, na hora que você for estudar na próxima vez, fazer uma próxima revisão, você já vai estudando aquele conteúdo que tem cara de prova discursiva. Mas no começo, quando você está ainda como intermediário, ainda estudando, aí não está no seu edital, não saiu realmente o edital, você faz só, pessoal, algumas questões discursivas, identifica o tema, faz ali um esboço da resposta apenas e já parte para a leitura do gabarito para entender, para acrescentar no seu conhecimento. Mas faça pouco disso, porque estudo de questão discursiva tem um problema que é demorar bastante para você fazer isso. Então é um custo-benefício meio complicado quando você ainda não está num pós-edital. Mas quando você está num pós-edital, quando você está na véspera de uma questão discursiva, de uma prova discursiva, já avança bastante, resolve bastante questão discursiva, escreve realmente a resposta inteira para você se testar, para ver quanto tempo demora, para ver se realmente sua letra está boa, muito importante. Segunda coisa de complementação que eu destacaria: estudo de informativos. Pessoal, você pode ler informativo direto do Supremo, direto do TST, direto do STJ, ou então você pode pegar um informativo já mastigado, como Dizer o Direito, como informativo estratégico, por exemplo, de estratégia. Vários cursos têm materiais de estudo de informativo. Eu acho que é importante o quê? Que você sempre se mantenha atualizado, pelo menos quando você está realmente prestando provas de concurso, a respeito dos informativos dos últimos um ano, pelo menos, se der, 2 anos,
Porque a verdade é o quê? Você tem que se ligar que o informativo que é de 3 anos atrás e é importante, provavelmente já está dentro do seu material. Então tenta ficar mais atualizado com aquilo que é realmente mais recente, o último ano, 1 ano e meio, se der 2 anos. E sempre que você fizer o estudo de informativo, coloque dentro do seu material, complemente o seu material. E terceiro estudo complementar, que eu diria que eu acho também bem interessante, é a questão dos mapas mentais. Mapa mental é super legal para matérias complexas, para matérias que você tem dificuldade de consolidar na sua cabeça. O grande problema do mapa mental é que toma muito tempo você fazer um mapa mental, principalmente se você for perfeccionista. Então eu diria que o mapa mental é uma excelente estratégia, mas que você tem que usar ela com cuidado, para você selecionar pontos específicos em que você vai fazer um mapa mental, vai botar dentro do seu material. Por quê? Porque você viu que cai muito, você está errando, porque você viu que é complexo, você precisa consolidar situações determinadas em que é importante ter esse mapa mental. Por quê? Porque toma muito tempo. Eu acho que esse vídeo já ficou um pouco maior até do que eu queria. Eu vou continuar tratando sobre estudo para concursos, mas isso daqui é uma base que eu gostaria já de deixar pronta para as próximas aulas, em que eu vou fazer referências ao que eu estou falando aqui sobre escolha de material, sobre qual é a melhor forma de estudar, tá bom, pessoal? Fica aí, até a próxima. Bons estudos para todo mundo, pessoal, e muito obrigado pela atenção. Deixa o like aí se puder no vídeo também e recomende para quem você quiser.